estar aqui novamente junto de você para mais um momento de reflexão. E nesse momento eu gostaria de colocar para você alguns questionamentos que algumas pessoas me fazem sobre criança interior. Algumas pessoas chegam ao ponto de me dizer assim, não, eu acho que a minha criança ela não vive, ela morreu. É possível uma criança interior morrer? Não, não é possível. Essa é a primeira colocação que eu quero deixar aqui bem claro. Todos nós temos uma criança interior. Se eu morrer com 100 anos, terei lá a minha criança interior, viva até o último instante comigo. Outro dia uma pessoa me disse de uma avózinha que morreu com 105 anos, 105, 110 que seja, não sei qual será a sua longevidade, mas eu posso afirmar que até o último suspiro a sua criança interior está ali junto. Então temos sempre aqui dentro de nós uma criança e um adulto. Sempre. Inês, mas o que é isso? Como assim? É uma outra pergunta que algumas pessoas também me fazem. E essa pergunta, ela é fruto de algo que eu quero esclarecer nesse momento. Porque, na verdade, criança interior é uma metáfora, não é? Adulto é uma metáfora. E essa metáfora nada mais é do que uma maneira de entender o nosso cérebro. Então, quando eu falo de criança interior, quando eu falo de adulto, eu estou falando do cérebro humano. Eu estou falando de determinadas áreas do cérebro humano que, dependendo ali daquele funcionamento, então é a criança, dependendo do funcionamento é o adulto, ok? Bom, então, aquelas áreas do cérebro em que teremos ali uma reação emocional ou uma reação instintiva, aí é uma área do cérebro humano que se refere à metáfora da criança interior. Outras áreas no cérebro, elas são mais direcionadas para a nossa racionalidade, principalmente na parte mais externa do nosso cérebro, que é chamado de córtex cerebral. Ali é que se darão os processamentos racionais, lógicos. E nessa parte do cérebro, então, teremos aí um funcionamento mais adulto. Então, mais ou menos, isso é a criança e isso é o adulto. Para a gente compreender primeiro a metáfora, que, na verdade, trata-se toda essa teoria da criança interior, com todo o conteúdo que eu coloco aqui para vocês, na verdade é uma maneira mais fácil de entender o funcionamento do cérebro humano. Fica mais fácil através dessa imagem do funcionamento de uma criança, do funcionamento de um adulto, entender e trabalhar a mudança e a solução de determinados problemas. Bem mais fácil do que se eu ficasse aqui falando para vocês de sinapses nervosas, de sistema límbico, o córtex frontal e como que se faz toda a interação de tudo isso. Tem gente que adora, mas para a grande maioria de nós é chato, é difícil de compreender. Então, a metáfora criança interior vem de uma maneira lúdica, de uma maneira clara e simples, trazer para a gente a dinâmica que acontece aqui dentro da gente, de até hoje termos em nós uma criança que nos habita, mas também temos um adulto que nos habita. E o grande pulo do gato é saber separar essas duas partes. Porque ao longo da nossa vida a gente foi vivenciando o funcionamento
funcionamento aqui do cérebro de uma maneira misturada. Eu não sabia o que era, se era minha criança, se era o meu adulto. A grande maioria de nós nunca parou para nem olhar para isso. A gente foi vivendo vida afora e do jeito que deu a gente sobreviveu. Mas é possível fazer diferente e melhor? É. E o primeiro passo é saber disso. Temos todos uma criança interior dentro da gente e um adulto também. E se eu começar a identificar essas duas partes, então eu saio desse estado de confusão e passo a, principalmente nos momentos difíceis, passo a identificar, é a minha criança, então o meu adulto pode intervir e ajudar a essa criança que está aqui dentro de mim. Uma outra pergunta que me fazem bastante também é: que criança que é essa? É muito comum as pessoas terem uma percepção de lá na criança, uma percepção de que criança é só dor. Inclusive eu já escutei algumas pessoas falando assim: não, eu quero aniquilar, some com essa criança. Opa! Tem aí um equívoco importante e eu gostaria de esclarecer isso também. Temos uma criança ferida e aí aquilo que está ferido em nós vai doer, claro. Mas a cada ferida que eu cuido e cicatriza algo lá na minha criança, automaticamente é liberada a sensação, a percepção da criança saudável. E na criança saudável, olha, o objetivo é atingir plenamente esse estado de criança saudável. Por quê? Porque na criança saudável é que está a nossa alegria de viver, a felicidade, a sexualidade ok, a nossa intuição e a nossa conexão com o divino, com o maior, com a vida, a fonte da vida. E é através desse conjunto que teremos a sensação de que a vida vale a pena. Bom, espero com isso ter deixado bem claro. De uma maneira ou de outra, a nossa criança interior está aqui dentro, viva. Ela pode estar num estado totalmente ferido e imensamente machucada, ou ela pode estar nesse estado de criança saudável e termos uma vivência, uma percepção dela como algo muito bom, algo de que a vida vale a pena. E como sair de um estado e ir para o outro? Tem que olhar para a criança ferida. Como que eu olho para a criança ferida? Através das dores, através das inquietações, das dificuldades que aparecem a cada momento da vida. Sejam as grandes dores ou as pequenas inquietações. Coloque o seu adulto para olhar para a sua criança e naquilo que o seu adulto for cuidando, for dando suporte, até aquela ferida cicatrizar, cicatrizou automaticamente um pedacinho ou, dependendo do tamanho da ferida, né, algo maior, um pedaço importante da sua criança interior saudável fica disponível para você viver a vida cada vez mais. Bom, essas eram as reflexões que eu queria trazer para esse momento, algumas dúvidas recorrentes aí que me fazem, que me trazem algumas pessoas e quis deixar aqui registrado, principalmente para você aí que é membro, que está aqui mais juntinho de mim, dúvidas que eu tenho certeza que farão diferença aí para você cuidar da sua criança interior e ser cada vez mais feliz.
Um grande beijo para você e até o nosso próximo encontro.